Talvez você esteja em busca de um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, o Criador. Entretanto, você encontra empecilhos para se relacionar como verdadeiramente precisa. O primeiro ponto de partida para se alcançar um relacionamento gerado no culto profundo e escondido com o Senhor é justamente o ponto de acesso da porta da intimidade. Nem todos estão preparados ou prontos o suficiente para vivenciar tal excelsa profundidade e riqueza divinal. Neste vídeo, vamos refletir mais sobre a história de um jovem, como qualquer outro, como qualquer um daqueles que possam estar me ouvindo, contudo, que possuía riquezas, como também um coração que desejava herdar a vida eterna. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Talvez você, ouvindo acerca desta palavra, já esteja reconhecendo a história deste jovem, ou já tenha clicado neste vídeo justamente com interesse acerca da história do jovem rico. Neste vídeo vamos abordar um pouco da história deste jovem que ansiava herdar a vida eterna. Meus queridos irmãos e ouvintes, estamos diante de uma passagem muito conhecida sobre a história de um jovem rico que, aproximando-se de Jesus, buscava a resposta para a pergunta que talvez ressoava dentro de seu coração: que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus lhe responde perguntando-o por que ele, em outras palavras, o chamava de bom, ou seja, chamava Jesus de bom. Jesus diz que não havia bom senão um só, que é Deus. Jesus diz mais, meus irmãos e ouvintes, fazendo uma afirmação, diz que se ele queria, porém, entrar na vida, que em outras palavras guardasse os mandamentos. O jovem então lhe pergunta quais eram os mandamentos, em outras palavras, no sentido de quais eram os mandamentos que ele deveria guardar para entrar na vida. Jesus responde dizendo: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem responde que tudo aquilo ele tinha guardado desde a sua mocidade e pergunta o que o faltava ainda. Jesus diz que, em outras palavras, se ele, ou seja, seu jovem, queria ser perfeito, para ele ir, vender tudo o que tinha, dar aos pobres e teria um tesouro no céu, e vir e o seguir Jesus. E o jovem, ouvindo essa palavra, ouvindo a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Desta passagem bíblica nós tiramos algumas lições, alguns pontos de acesso para entendermos um pouco sobre a nossa vida, sobre quem somos, sobre como estamos agindo, sobre quais são os nossos objetivos quando se diz respeito à nossa espiritualidade, sobre aquilo que nós buscamos em Deus. Olha, eu te faço a seguinte pergunta: qual é o tesouro que está localizado em seu coração que mais você tem dado valor? E uma pergunta que nós fazemos, que nós podemos fazer a nós mesmos: o que realmente é minha prioridade e qual o efeito gerado em minha vida na ausência desta prioridade? Essas perguntas devem comumente estar em atividade nas nossas vidas. Devemos sempre nos perguntar para quem ou para o que nossa prioridade está comumente voltada. Se queremos herdar a vida eterna, não é um rótulo religioso que fará a diferença nesta jornada, mas sim um coração inteiramente contrito e quebrantado na presença de Deus. Quando me refiro a um rótulo religioso, quero dizer que existem muitos que acham que o sistema tradicionalista, isto é, o jeito ou maneira de servir a Deus superficialmente pela tradição, irá lhes proporcionar a salvação, quando na verdade não. O céu é feito estritamente para os
filhos, e não para aqueles que chamam Deus de Pai somente quando lhes convém. A vida eterna não se inicia no céu. Somos seres imortais quando se diz respeito à nossa espiritualidade. Nossa alma jamais deixará de existir. Por isso, na verdade, a vida eterna se inicia aqui na Terra e é em progresso até chegarmos um descanso eterno continuada no céu. Isso significa que vivenciamos uma pequena porcentagem de um prelúdio celestial da plenitude do reino de Deus, que somente herdaremos por completo no céu. A religião é um sistema que vive por tradição. Não estou aqui tentando refutar a ideia da tradição, porque até certo ponto ela é de suma importância necessária na vida de um ser humano, mas quem vive por tradição jamais conhecerá o Deus presente, o Deus que opera no presente, pois escolheu tentar se relacionar com um Deus que operou somente no passado, segundo a sua visão limitada. Desconhece o poder de um Deus que nunca parou de fazer milagres e de operar no oculto, profundo e escondido. Só se baseia tanto em um fator do passado que não consegue ouvir a voz desse mesmo Deus no presente. O contentamento genuíno e verdadeiro sobre a sede que temos de conhecer a Deus só é suprida por Jesus. Mas para isso acontecer, precisamos abandonar toda a riqueza carnal, no sentido daquilo que temos como prioridade, para que sobre o trono do nosso ser reine somente um, chamado Jesus Cristo. O que é que tem ocupado o seu coração ao ponto de você não conseguir se entregar por inteiro à presença do Senhor? Qual é o tipo de riqueza que você tem em estima em sua vida, que tem te limitado ao ponto de você não conseguir transpor as barreiras que se levantam em sua história, para que você não venha conseguir alcançar tal relacionamento, tal intimidade com o Eterno? O que é que tem te afastado da presença do Pai? O Senhor reconhece os seus filhos como filhos, e Ele quer que seus filhos, que são seus filhos, o reconheçam como Pai. Mas agora eu pergunto, qual é o grau, qual é o nível de intimidade que um filho tem com o Pai? Olha, se formos parar para analisar tal porcentagem do nível de intimidade que um filho tem com o Pai, nós podemos usar como exemplo um servo. Em que sentido? Olha, um servo que serve ao seu Senhor, e este servo é um servo novo naquela casa, aonde o Senhor é dono e senhor daquela casa, daquele lugar, daqueles servos. Um servo que ali está pela primeira vez, está ainda se habituando com a rotina de seu Senhor. Ele necessita de parar e analisar cada ponto da vida do Senhor, para que ele consiga se habituar, para que ele consiga se adequar à rotina que o seu Senhor, a rotina que o seu patrão já segue. É diferente de um filho que já nasce muitas das vezes com a mesma personalidade, que já nasce com os mesmos traços do caráter, que conhece o pai na sua intimidade. Um filho que é íntimo do pai sabe aquilo que o pai quer, sabe aquilo que o pai gosta, sabe o desejo do coração do pai. É difícil, é diferente de um servo que tem dificuldade para aprender a vontade de seu Senhor. Um filho conhece, porque filho que é filho genuíno conhece o intento do coração do pai. Então, se você realmente quer se apossar do poder de filho de Deus, de ser filho de Deus, de conhecer mais do coração do pai, de conhecer mais do coração de Deus, você precisa abandonar aquilo que tem reinado em seu coração, as ideologias, os preceitos, os entendimentos errados sobre tudo aquilo que você já captou ao longo da sua vida, para que você venha herdar o pleno conhecimento que vem do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos limitar às riquezas vãs deste mundo, pois elas passarão. Nós não podemos nos escribar no conhecimento
momento vão desse mundo, pois ele também passa. Nós não podemos nos limitar àquilo que é material, pois o Senhor, que é um ser imaterial, um Senhor que não depende do material para existir, nos espera num plano que não necessita de coisas carnais para existir. O Senhor nos espera no plano espiritual. Ele não é matéria de carne, ele não é matéria física, ele é espiritual. E para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos, na matéria carnal, nos relacionarmos com o nosso espírito em Deus. Precisamos, em oração, em intercessão, no quarto de oração, orarmos no espírito, vivenciarmos o mundo espiritual, abandonarmos os prazeres da carne que nos limitam de adentrarmos tal profundidade que o Senhor está disposto a nos proporcionar. Grande é o que o Senhor tem conosco, mas nós precisamos abandonar, deixar de lado aquilo que, como que uma barreira, nos limita de prosseguirmos na presença de Deus. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, é novo por aqui, não é inscrito neste canal, eu te faço o seguinte convite: primeiramente, curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta obra cada vez mais venha a ser compartilhada. Em nome do Senhor Jesus, Deus é aquele que tem sustentado esta obra para a glória do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandiosa e poderosamente em nome do Senhor Jesus.